Estamos de volta e chegamos finalmente ao início da Segunda Guerra Mundial no nosso projeto de leitura do livro Diário de Berlim. Eu sou Raquel Rangel Cesário, estou aqui lendo, relendo, um livro que eu já tinha lido há alguns anos e lendo para você. E eu acabei de saber de uma história muito interessante. Uma das pessoas que está aqui nos acompanhando é a Sandra, ela mora em Brasília, eu não a conhecia e perguntei a ela como ela chegou até o canal, e ela disse que tinha uma lista de livros a serem lidos a partir da conversa que ela ouviu de uns professores da UNB no ano passado, falando de livros por alguma razão importantes. E o Diário de Berlim foi um dos livros que esses professores da UNB citaram. Ela, então, esse ano foi buscar informações sobre o livro na internet, aqui no YouTube, e chegou ao nosso canal. Eu gostei da história, gosto muito da sua presença, Sandra. Fique conosco até o fim do segundo volume do livro, né? Tô gaguejando porque, ó, pela primeira vez, o meu gatinho está querendo aparecer na nossa história. Bom, deixa eu pegar o livro. Gatos adoram ficar deitados em cima do livro, do caderno, do teclado, quando a gente está trabalhando, né? Mas vamos lá, continuar, iniciar agora a parte 2 do livro, estamos na página 173. William Shirer nos fala de Berlim, dia 1º de setembro de 1939. A última frase dele da parte 1 foi: começou a guerra, né? Já no dia 1º. Então aqui ele continua, 1º de setembro, mais tarde. É um contra-ataque, entre aspas. Pela madrugada de hoje, Hitler invadiu a Polônia. Trata-se de um ato de agressão flagrante, imperdoável, não provocado. Mas Hitler e o alto comando chamam-no de um, entre aspas, contra-ataque. A manhã de hoje foi sombria, prenhe de nuvens carregadas. Os populares que encontrei pela rua quando me dirigia a Rundfunk estavam inteiramente apáticos. Eram 8h15 da manhã. Fronteiro ao Adlon, o movimento de chegada dos operários ao edifício da IG Farben era intenso, tal como se nada tivesse acontecido. Nenhum deles deu-se ao trabalho de adquirir as edições extras dos matutinos, apregoadas pelos jornaleiros. Ao longo do eixo leste-oeste da cidade, o pessoal da Luftwaffe procedia à montagem de 5 grandes peças de artilharia antiaérea, destinadas a proteger Hitler quando fosse falar no Reichstag, às 10 da manhã. Jordan e eu tivemos que permanecer no estúdio a fim de transmitir o discurso do Führer para os Estados Unidos. Durante todo o tempo em que ele falou, notei um tom estranho em sua voz, tal como se o próprio Hitler se sentisse surpreendido ao verificar o extremo a que chegara e estivesse um tanto desesperado por isso. De qualquer forma, não parecia muito convencido com as suas palavras, e os aplausos do Reichstag foram menos rumorosos que nas ocasiões anteriores, de muito menor importância. Jordan deve ter sentido o mesmo, pois, enquanto aguardávamos o momento de transmitir a tradução, murmurou-me baixinho no ouvido: parece o seu canto do cisne. E parecia mesmo. Hitler dava a impressão de sentir-se desencorajado ao declarar ao Reichstag que a Itália não entraria na guerra porque, abre aspas, não queremos pedir o auxílio estrangeiro para esta luta, cumpriremos o nosso dever sozinhos, fecha aspas. No entanto, o parágrafo 3º da Aliança Militar do Eixo prevê o imediato auxílio militar italiano com, abre aspas, todos os seus recursos militares de terra, mar e ar, fecha aspas. O que significa isso? Hitler parecia ainda desesperado quando, referindo-se ao discurso que o comissário do exterior,
Molotov pronunciou ontem, por ocasião da ratificação do Pacto Teuto-Russo, disse o seguinte, abre aspas, devo apenas sublinhar todas as palavras pronunciadas pelo comissário do exterior, Molotov, no seu discurso de ontem, fecha aspas. Amanhã, muito provavelmente, a Grã-Bretanha e a França entrarão na luta e teremos, então, uma outra guerra mundial. Esta noite, ingleses e franceses enviaram um ultimato a Hitler exigindo a retirada de suas tropas do território polonês. Em caso contrário, os respectivos embaixadores pedirão seus passaportes. Provavelmente, tê-los-ão. Mais tarde, 2h30 da madrugada. Está quase encerrado o nosso primeiro blackout. Berlim está completamente às escuras. Custa pouco para a gente se habituar a isto. Sai-se à rua escura e, desde logo, os olhos acostumam-se às sombras. É fácil andar guiando-se pelo meio-fio branco. Às 19 horas, tivemos o primeiro alarme antiaéreo. Eu estava no estúdio, principiando a redigir a minha crônica para a irradiação que devia fazer às 20h15. Apagaram-se as luzes, ao mesmo tempo que todos os funcionários alemães puseram as suas máscaras contra gases, sem nenhum receio, e correram para os abrigos. Ninguém se lembrou de oferecer-me uma máscara, embora os guardas insistissem para que eu também fosse para o porão. No meio das trevas e da confusão do momento, desci de onde estava e penetrei na parte do edifício reservada aos estúdios propriamente ditos, onde descobri uma saleta em cujo interior ardia uma vela posta sobre uma mesa. Foi lá que acabei de redigir a minha crônica. Não apareceu nenhum avião. Mas com os ingleses e franceses amanhã, a coisa deverá ser um pouco diferente. Então ficarei metido no dilema nada agradável de esperar que bombardeiem Berlim de forma arrasadora, sem que me atinjam. O soar estrido das sirenes, a corrida atropelada em direção aos abrigos, com a máscara colada à cara, se conseguir uma, a profunda escuridão da noite. De que forma os nervos humanos poderão resistir a tudo isso? Um detalhe curioso sobre Berlim nesta sua primeira noite de guerra. Os cafés, restaurantes e cervejarias estavam apinhados. Segundo me pareceu, o povo estava quase nada mais apreensivo depois do alarme antiaéreo. Terminei a irradiação exatamente a 1h30 da madrugada. Percorri cerca de 1 quilômetro a Kaiserdamm, em plena escuridão, até que encontrei um táxi. Mas outro pedestre surgiu das sombras e se meteu nele antes de mim. Por fim, resolvemos dividir fraternalmente aquele achado. Ele bêbado, o chofer mais bêbado ainda, ambos praguejando e amaldiçoando a guerra. O isolamento do mundo exterior que se experimenta numa noite como esta é agravado ainda mais pelos termos do novo decreto publicado há pouco, proibindo severamente que se ouça o rádio estrangeiro. Quem receia a verdade? É curioso que nenhum avião polonês de bombardeio tenha surgido sobre Berlim esta noite. Mas acontecerá o mesmo quando se tratar dos ingleses e franceses? Berlim, 2 de setembro de 39. A invasão alemã da Polônia já está em seu segundo dia e a Grã-Bretanha e a França não honraram ainda seus compromissos. Será possível que Bonnet e Chamberlain estejam tentando livrar-se deles? Hitler enviou um cabograma a Roosevelt afirmando que não bombardeará as cidades abertas, desde que os outros respeitem o mesmo princípio. Esta noite não foi dado nenhum alarme antiaéreo. Onde estão os poloneses? Berlim, 3 de setembro de 39. Hoje, sábado, o contra-ataque que Hitler desfechou contra a Polônia transformou-se numa guerra mundial. Aqui, contra-ataque aparece entre aspas, porque é a narrativa da nazista, né, de que aquele ataque tinha sido, na verdade, um contra-ataque.
Registre-se a data, 3 de setembro de 1939, e a hora, 11 da manhã. Às 9 horas, Sir Neville Henderson entrevistou-se com o Ministério do Exterior do Reich, ao qual fez entrega de uma nota concedendo à Alemanha um prazo de mais 2 horas, até às 11, para aceitar a exigência feita pela Grã-Bretanha sobre a retirada das tropas alemãs da Polônia. Pouco depois das 11, Henderson voltou a Wilhelmstrasse, onde lhe foi entregue a resposta alemã sob a forma de um memorando. Neste momento, as edições extras dos jornais estão sendo apregoadas pelas ruas. Tenho nas mãos o Deutsche Allgemeine Zeitung. Suas mensagens são as seguintes. Rejeitado o ultimato britânico, a Inglaterra declara o estado de guerra com a Alemanha. Nota britânica exige a retirada de nossas tropas do leste. O Führer parte hoje para a frente de batalha. E um título tipicamente nazista encabeçando as informações oficiais. Memorando alemão prova que a Inglaterra é a culpada. Eu estava parado na Wilhelmstrasse por volta do meio-dia, quando os alto-falantes anunciaram inesperadamente que a Grã-Bretanha tinha declarado a existência do estado de guerra com a Alemanha. Outras 250 pessoas estavam lá paradas sob o sol. Ouviram atentamente a notícia. Quando o locutor parou de falar, não se ouviu um murmúrio sequer. Todos permaneceram ali, tal como estavam antes. Pasmos. O povo ainda não pôde compreender que Hitler o atirou a uma guerra mundial. Até então não fora preparada nenhuma justificativa para isso, muito embora, com o passar dos dias, a perfídia de Albion seja transformada em tema nacional, tal como já acontecera em 1914. No Mein Kampf, Hitler afirma que o grande erro do Kaiser foi colocar-se em luta contra a Inglaterra, acrescentando que a Alemanha nunca mais repetirá o erro. Hoje foi um maravilhoso dia de setembro, de sol brilhante, ar embalsamado, um dia como aqueles que os berlinenses gostam de aproveitar para passar nas florestas ou nos lagos vizinhos. Andei flanando pelas ruas. Os populares traziam a estupefação e o desânimo estampados na face. Até hoje dirigiam-se aos seus trabalhos da mesma forma que dantes. É verdade que já estavam em funcionamento os cartões de racionamento, que não se podia mais adquirir gasolina e que, à noite, era difícil andar pelas ruas escuras. Mas a guerra no leste dava a todos a impressão de estar muito distante. 2 noites de luar e nenhum avião polonês surgiu sobre Berlim, trazendo a destruição. Enquanto os jornais vão dizendo que as tropas alemãs estão avançando em toda a linha e que a aviação polonesa foi destruída. Ainda ontem à noite, ouvi alguns alemães afirmarem que, abre aspas, aquela coisa da Polônia duraria apenas semanas ou, no máximo, alguns meses, fecha aspas. Poucos acreditavam que a Grã-Bretanha e a França se mexessem. Ribbentrop tinha absoluta certeza do contrário e já o havia declarado ao Führer, que acreditou nele. Antes, ingleses e franceses tinham se mostrado acomodatícios. Um outro Munique, por que não? E ontem, quando pareceu que Londres e Paris hesitavam mais uma vez, todos, inclusive o pessoal da Wilhelmstrasse, estavam otimistas. Por que não? Acredito que em 1914 foi tremenda a agitação de Berlim durante o primeiro dia da Grande Guerra. Mas hoje, nenhuma agitação, nenhum viva, nenhuma flor atirada sobre os soldados, nenhuma febre guerreira, nenhum traço dessa histeria de guerra. Nem sequer uma manifestação de ódio contra franceses e ingleses, apesar das diversas proclamações feitas por Hitler ao povo, ao partido, ao exército do leste, ao do oeste, acusando os ingleses
entre aspas, incitadores da guerra e os judeus capitalistas, de terem provocado o novo conflito. Quando passei pelas embaixadas da França e da Inglaterra esta tarde, as calçadas fronteiras estavam desertas. Apenas um chupo solitário passeava de um lado para outro. Eu procurei aqui o que seria um chupo e não sei, não consegui encontrar. A grafia é um S maiúsculo, CHUPO, assim que está escrito. Se alguém souber, coloca aí nos comentários. Um chupo solitário passeava de um lado para o outro. À hora do almoço, reunimos-nos no pátio do Adlon para alguns drinks, em companhia de vários membros da embaixada britânica. Todos eles pareciam completamente insensíveis aos acontecimentos. Falavam sobre cães e outros assuntos semelhantes. Há um certo mistério no fato de os franceses não terem agido em conjunção com os ingleses hoje, uma vez que o embaixador Coulondre somente entregou o seu ultimato ao Reich às 17 horas da tarde, isto é, 6 horas depois de a Grã-Bretanha ter entrado em guerra. Mas os franceses explicam que isso se deu apenas em consequência das dificuldades nas comunicações com Paris. Aqui tem uma nota de rodapé, que diz o seguinte: depois do armistício franco-alemão, Bonnet jactou-se de que recusara ceder ao apelo de Lord Halifax para uma declaração de guerra simultânea, dizendo que até o último instante se bateu a favor da paz. O alto comando fez saber que, na frente ocidental, os alemães não darão o primeiro tiro contra os franceses. Mais tarde, irradiei durante a tarde e a noite. Terceira noite de blackout. Até agora, nenhuma bomba, embora estejamos à espera dos franceses e ingleses. Os jornais continuam a elogiar o decreto que proíbe ouvir as irradiações das emissoras estrangeiras. De que terão medo? Neste vídeo, ficamos por aqui, depois de ouvir esses primeiros 3 dias de guerra na Alemanha, Polônia, Inglaterra e França, finalmente entrando na guerra, finalmente tomando um partido, né? Vamos seguir, mas por aqui temos que parar. Os vídeos eu prometi que seriam mais curtos. Eu espero que você faça seus comentários, conte-nos como você se sente. Minha irmã brinca comigo que eu sempre pergunto como as pessoas se sentem, e eu me sinto arrepiada, muitas vezes emocionada lendo. Então você pode colocar aí como você se sente ouvindo esse comecinho da guerra, se essa descrição que o jornalista faz te transporta para aquele universo. E tendo indicação de filmes, coloque aqui para a gente divulgar e colocar na playlist, tá? Um último recado, foi marcada a data da nossa primeira live, que vai ser uma conversa, né, com amigos, um professor universitário da área de direito, uma professora de história e um escritor, jornalista. São as pessoas que devem estar conversando comigo sobre os prelúdios da guerra e sobre, especialmente, os paralelos entre essa história que a gente está vendo no livro e o Brasil contemporâneo, o Brasil atual. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.